Oi, oi, oi! Estamos aqui novamente, né? Eu tô fazendo uma série de vídeos para contar as mentiras que nós mulheres acreditamos por muito tempo. Eu fui uma que acreditei por muito tempo nessas mentiras e eu queria vir aqui, né, pra gente saber da verdade. E a verdade, ela vai nos libertar de muitas coisas, dessas reclamações que muitas vezes nós estamos fazendo, né? Dessas frustrações, dessas inseguranças, dessa insatisfação que nós temos dentro do nosso casamento. E uma das mentiras que eu vivi muito por ser uma mulher muito fazedora foi a de que se o meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito. E eu tenho certeza que muitas mulheres hoje vivem isso, né? Se o meu marido não faz, eu vou fazer. E isso a gente vai tornando um hábito, uma coisa normal sobre a nossa vida e sobre a vida do nosso parceiro também, do nosso companheiro, do nosso marido. Por quê? A gente vai diminuindo ele cada vez mais do papel que ele tem, né, sobre as nossas vidas, do que Deus quis que o papel que ele tivesse aqui na Terra sobre as nossas vidas. Então, cada uma de nós temos um papel. A mulher tem um papel, o homem tem um papel, e esses papéis estão se invertendo cada vez mais. E isso está ocasionando com certeza o problema hoje que está aí no seu casamento. Pode ser que seja essa mentira aqui que você está acreditando nela. Então, eu estou aqui para trazer as boas novas, né? O que eu venho falar aqui é segundo o que Deus falou sobre o casamento, sobre os papéis, sobre aquilo que devemos viver para ter uma vida plena, uma vida saudável, um relacionamento saudável. É para isso que eu venho aqui falar com vocês, porque eu sei que isso prejudicou muito a minha vida. Mas a partir do momento que eu me libertei desse cativeiro, a minha vida mudou. E aí eu quero começar falando com vocês e ler mais um trecho do livro para que a gente realmente traga a consciência do que a gente está vivendo. Então diz assim: quando perguntamos às mulheres em quais das mentiras contidas neste livro elas haviam acreditado, esta mentira ficou em terceiro lugar. Conheço poucos assuntos que sejam uma fonte maior de frustração para as mulheres do que homens passivos. Porque cada um tem o seu papel, né, gente? Então, a gente realmente se frustra. Mas muitas vezes eu estou no lugar onde eu não deveria estar, como mulher. Mais uma vez, essa não é uma dificuldade nova. Porque isso, como aconteceu em muitas questões, tudo volta ao jardim do Éden, né? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Essa passagem invoca uma imagem perturbadora em minha mente. O casal está junto no jardim. A serpente se aproxima deles, ignora o homem e começa a conversar com a mulher, que é plenamente consciente de que Deus a colocou sob a autoridade do seu marido e de que os dois estão sob a autoridade de Deus. Satanás inicia o diálogo fazendo-lhe uma pergunta. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim, lá em Gênesis 3:1. Nesse ponto, observe o que a mulher não faz. Ela não reconhece a importância do marido, que está parado ao lado dela. Não diz à serpente: gostaria de apresentar-lhe o meu marido. Não vira para o marido e pergunta: querido, como você pensa que devemos responder? Ou Adão, por que você não diz a ela o que Deus disse a você? Ela encaminha a conversa toda com a serpente como se Adão não estivesse lá. Além disso, quando chega a hora de fazer uma escolha, Eva toma a decisão sozinha. Ela não consulta Adão sobre a questão, não pede sua opinião ou sua direção e simplesmente age. Tomou do seu fruto e comeu. E o que Adão está fazendo esse tempo todo? Ele está fazendo o que diversas mulheres me dizem que seus maridos fazem a maior parte do tempo.
Nada. Ele não interfere, não se envolve, exceto para comer um pouco do fruto quando Eva lhe dá. De repente, temos a primeira inversão de papéis. Foi o que eu falei lá no início do vídeo. Deus criou o homem primeiro e deu-lhe a responsabilidade de liderar, alimentar aqueles sobre os seus cuidados. A mulher, criada a partir do homem, foi feita para ser uma receptora, para responder à iniciativa do seu marido. Até mesmo as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres expressam essa diferença fundamental. Mas quem está liderando e alimentando neste relato? Não o homem, mas a mulher. E quem está respondendo? Não a mulher, mas o homem. Algo está errado nesse cenário. E desde então, a mesma coisa vem acontecendo de forma errada com os filhos e filhas desse primeiro casal. Essa inversão de papéis tornou-se o padrão para o modo de os homens e as mulheres decaídos se relacionarem entre si. Desde aquele dia fatídico no Éden, o impulso natural da mulher tem sido o de controlar o marido, dominá-lo e agir independentemente dele. Nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar iniciativas nós mesmos. Ironicamente, no entanto, devido ao modo como Deus nos criou, também ansiamos por ser respondedoras, desejamos que os nossos homens hajam. Como aconteceu com Adão e Eva no jardim. Nosso instinto é culpar a outra parte por esse problema. Como mulheres fomos rápidas em culpar os homens por serem passivos e insistir que se eles não fossem tão inativos e se simplesmente fizessem algo, não responderíamos as coisas sozinhas. Será? Ao longo dos anos, muitas mulheres insistiram comigo que a passividade de seus maridos fosse só assumir o controle. Meu marido não trabalha, se eu não for atrás de um emprego, iremos morrer de fome. Se eu deixasse meu marido assumir os assuntos financeiros, ele nos levaria à falência. Ele simplesmente não se envolve na vida das crianças. Se eu não as disciplinasse e as fizesse agir corretamente, eles estariam fora do controle. Por ser um pouco ativista, sei o que é se frustrar com a aparente passividade de alguns homens. Participei de várias reuniões ao longo dos anos com homens devotos presentes, mordendo a língua para não interromper e assumir o controle quando sentia que os homens não estavam sendo suficientemente decididos. Entretanto, à medida que eu observava homens e mulheres interagirem e avaliava o efeito das suas próprias relações em contexto desse tipo, hoje não consigo deixar de me perguntar até que ponto nós, mulheres, desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta, com a nossa rapidez em tomar a rédea da situação, em vez de esperar que o Senhor faça agir. Eu era essa mulher. Quando eu li aqui na frente, que a gente não deixa a pessoa passar por certas situações para que aprenda. Não, nós somos rápidas a agir, e tomar a rédea da situação, porque se fizer vai ser errado. Na realidade isso é medo de sofrer, isso é medo de acontecer algo e você não saber lidar e nem deixar o seu esposo aprender com aquilo, Aí ela fala assim: podemos facilmente tirar a motivação dos homens para enfrentar desafios e exercer a liderança necessária. E para piorar ainda mais a situação, quando eles tomam alguma atitude, as mulheres nas quais buscam incentivo e afirmação os corrigem. Ou lhes dizem que poderia ter feito coisa melhor. Lembro-me de ouvir um marido falar sobre como, anos antes, quando ele e sua esposa se casaram, ele a conduziu em um momento de oração. Quando terminaram, ela começou a criticar a maneira como ele orava. Como era de se esperar, o marido afirmou anos depois: decidi que aquela seria a última vez que eu oraria com ela. E não conseguia lidar com a rejeição da sua masculinidade. Somente anos mais tarde, quando Deus fez um novo trabalho da graça em seu coração, ele teve coragem de arriscar e a conduzir a sua esposa em uma oração
novamente. Gente, alguns vídeos vão sair maiores, mas vamos ficar aqui debruçados nisso, porque é muito importante a gente aprender, né, de fato, o que está acontecendo no nosso relacionamento. O que eu posso fazer, o que é responsabilidade minha, entendeu? E se tá fazendo sentido esse vídeo, compartilha com mais mulheres, porque nós somos essas pessoas que vamos levar a boa nova do Senhor. E aqui é tudo direcionado na palavra de Deus. E tudo isso aqui eu vivi. Todos esses vídeos que eu tô trazendo, todas essas mentiras, eu vivi essas mentiras por muitos anos na minha vida. Vamos continuar. O fato é que, na maioria dos casos, se a mulher assumir o controle, o homem ficará de lado e deixará que ela o faça. A maioria dos homens odeia cenas. Eles desprezam a confusão e a desordem. Fazem praticamente qualquer coisa para ter paz em casa. Permitem que a mulher faça coisas do jeito dela em vez de discutir e brigar. Mas o preço que um homem tem de pagar é o preço da sua masculinidade. Antes de você reclamar que o seu marido não assume a liderança da casa, faça uma busca cuidadosa no seu coração. E esse é o convite que o Espírito Santo está fazendo hoje na sua vida. Faça uma busca cuidadosa em seu coração. Você realmente confia na opinião dele? Está disposta a se comprometer com as decisões dele? Se não, não reclame que ele não lidera. Em prol da paz, ele pode preferir não lutar por sua autoridade. Simplesmente não podemos ter tudo nesta vida. Não podemos insistir em comandar o espetáculo e depois esperar que os homens sejam proativos, tenham iniciativa e sejam líderes espirituais. Algumas vezes perguntei para as mulheres que estavam frustradas com sua inatividade de seus maridos: o que aconteceria se você não tomasse a rédea da situação? Você acha que terá de trabalhar porque ele não vai encontrar um emprego? Se ficar com fome, ele provavelmente irá trabalhar. Você sente que tem que assumir a responsabilidade das finanças porque ele é irresponsável com o dinheiro? Ele pode ir à falência. Mas isso pode ser exatamente o que Deus vai usar para ganhar a atenção dele e mudar o seu caráter. E esse é o ponto que eu aprendi. Às vezes a gente quer tomar a rédea de todas as situações. E o que acontece? Deus quer usar exatamente aquilo ali, né, para ganhar a atenção dele e mudar o caráter dele, mas eu não deixo. Eu não permito que isso aconteça porque eu tenho que resolver. Eu que tenho que estar no controle. Então, você está disposta a deixar ele falhar? Acreditando que no fim das contas sua segurança não está em seu marido, mas em um Deus soberano que não irá desapontá-la. Sara é citada na Bíblia como exemplo de uma mulher que reverenciava seu marido e lhe obedecia. No entanto, em pelo menos uma ocasião, quando Deus não agiu tão rapidamente quanto Sara queria, ela caiu na armadilha de tentar resolver as coisas por si mesma. 10 anos antes, Deus havia prometido seu marido Abrão que ele teria muitos descendentes e que ele se tornaria uma grande nação. Agora, ela já com 76 anos e ainda sem filhos, impaciente com a espera, decidiu que alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, pressionou seu marido a agir. Tem uma serva egípcia que se chamava Agar, disse a Sarai a Abraão: o Senhor tem me impedido de ter filhos. Una-se à minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Lá em Gênesis 16, 1, 2. Sara recorreu a uma prática comum naquele tempo, pela qual uma mulher estéril poderia ter um filho por meio de uma de suas criadas. No início, o plano de Sara pareceu funcionar esplendidamente. Agar bem depressa concebeu o filho, mas não demorou muito para o caldo azedar. O relacionamento entre a esposa sem filhos e a criada grávida tornou-se insuportável, levando Sara a voltar-se para Abraão e dizer-lhe: seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Lá em Gênesis 16, 5.
13 anos depois, quando Sara tinha 90 anos, depois interveio de maneira sobrenatural para dar a Abraão e a sua esposa um filho próprio. Deus interveio de maneira sobrenatural para dar a Abraão e a sua esposa um filho próprio. Isaac deveria trazer grande bênção para o casal de idosos e para todas as gerações futuras ainda por nascer. Mas Ismael, o filho nascido da união de Abraão e Agar, tornou-se uma fonte permanente de conflito e de dor. Quantas vezes Sara deve ter olhado para trás com arrependimento e dito para si mesma: por que não pude esperar no Senhor? Por que tive de tomar o controle da situação? Podemos resolver as coisas sozinhas e podemos até mesmo ser capazes de conseguir resultados imediatos. Isso a gente não tem nem dúvida, né? Mas geralmente acabamos ficando com um gosto amargo na boca. Até mesmo ressentidas com aqueles que achamos que nos incentivaram a entrar em ação e culpá-los, né? O que pode nos libertar do impulso para controlar os homens em nossa vida? Precisamos aprender a esperar no Senhor. Em seu tempo e em sua maneira, Ele agirá em nome daqueles que esperam por Ele. Espera pelo Senhor. Anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois pelo Senhor. É pelo Senhor. Vai lá em Salmo 27, 14. Por quem você tem que esperar? É pelo Senhor. Para de querer resolver tudo. Para de querer mudar tudo. Para de ter o controle de tudo. Enquanto você estiver nisso, nada vai acontecer. Nenhuma mudança vai surgir. E você vai acabar ficando justamente essa mulher reclamona, essa mulher frustrada, essa mulher que não consegue viver uma paz dentro de si. Porque você espera por você mesmo e não espera pelo Senhor. E assim eu era, né? O que eu venho falar aqui é porque fortemente isso está dentro de mim. Porque eu era essa mulher que fazia, que acontecia. E cada vez mais eu estava fragilizando a masculinidade do meu esposo. E esse é um alerta para o tempo de hoje. Se levante, mulher, em ser essa mulher sábia. Essa mulher que realmente vive a palavra do Senhor. Porque as coisas que Ele faz pra gente são as melhores. E é essa palavra que eu tinha para dizer para você. Espero o próximo vídeo que eu vou encontrar outras mentiras que você vai acordar e ter consciência de que você pode viver melhor no seu dia, tá bom?